Rapidinho, não falei? E agora a gente vai saber como é que tá a nossa mocofava, a gente já sabe que ficou pronto. Agora o nosso bolinho de estudante. Olha aí, olha que imagem, gente. Olha essa imagem, é uma licença poética, fala a verdade. Você não ficou agora com água na boca, pensando no sabor do bolo de estudante. De origem baiana, tá, gente? Não é, né? Não. Esse não tem como colocar licença poética. Olha, gente, aqui já é a cor ideal dele. Aí eu ia falar agora, não pode... É esse ponto aí que já tá bom. Isso. E aí você joga na canela, é isso? Aí eu vou passar na canela. Tá, vamos fazendo aí. Qual o segredo de você... Porque eu falei pra ele, não tá fazendo aquele barulhão. Tchá. E pra ficar sequinho, né? Não ficar aquele bolo encharcado. Tem um segredo, né? Ele tá sequinho. O segredo é realmente essa combinação que eu falei. Você vai colocar mais leite de coco, menos, e vai dar o ponto da massa. A massa, ela não fica Nossa, molhada. o cheiro tá ótimo. Quanto tempo você é chefe? Olha, eu sou chefe desde o tempo que não existia chefe. Por que eu falo isso? Porque... Por que você escolheu trabalhar com culinária? Desde sempre? Eu vou falar pra você que é desde sempre, por quê? A pergunta é boa. Porque eu venho já de uma história de família. Aquela história de Natal, a família inteira ficava junta. E tinha uma tradição que, uma semana antes do Natal, as crianças iam todas para casa do tio Zé. Tio Zé? É. Tá. Aí a gente ficava ali a semana toda, todos os primos, brincando, conversando. E no dia do Natal, no dia 24, é que as mães, os pais vinham para casa durante o dia e começava a comida. E aí ficava o dia inteiro? O dia inteiro fazendo comida. E eu sempre inteiro, fui... gente, e você ficava... Ela vinha muita gente. É Natal antigo. Que bom que você descobriu cedo. Isso. E aí vem as tias. O meu pai era também muito curioso. Ele trouxe muita coisa interessante há mais de 40 anos atrás. Couves de Bruxelas, não se via, ele descobriu. Então você gosta de fazer umas coisas mais diferentes, assim? Sim. Eu, tirando a questão da culinária baiana, que é amor, tudo que eu faço eu procuro fazer diferente. Você gosta de colocar licença poética ali? E é complicado, porque você vai, às vezes, fazer uma festa, um casamento, as pessoas cismam com o bendito, sei lá, como é que fala? Bem casado, molho madeira. por exemplo, não. Eu digo o prato mesmo. O prato, molho madeira. Molho madeira. Sendo que existem muitas outras coisas interessantes que você pode fazer, pode criar. Eu gosto de conversar com os noivos e perguntar o que você gosta, o que ela gosta, com os parentes, para fazer alguma coisa diferente. Ímpar. Tá bom, daqui a pouquinho a gente vai provar. Tá. Mas agora temos o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça e ela está com convidado hoje. Segue daí, doutora. Beijo grande para você. Muito bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica. Vocês conhecem como ELA. Mas para isso eu trouxe um convidado especial, doutor Acari Oliveira. Ele que é coordenador do setor de investigação de doenças musculares da Universidade Federal de São Paulo, fez mestrado, doutorado também na Unifesp e pós-doutorado aí na Columbia University, Nova York. Olha só. Seja bem-vindo, doutor Acari. Muito obrigado. Estamos aqui hoje para falarmos a respeito de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, 3 letras, ELA, que mudam a vida da pessoa para sempre, mas não só dela, de quem está junto dela também e também daquele profissional da saúde, por exemplo, eu. Excelente, mas antes disso, roda a vinheta. Ótimo, então vamos falar um pouquinho sobre essas 3 letrinhas, ELA, esclerose lateral amiotrófica. O porquê desses termos? É uma doença neurodegenerativa que ela afeta a via motora. Para eu fazer movimento, há necessidade de recrutar neurônio que está na cabeça, na área motora,
Esses neurônios, eles atravessam para o outro lado do cérebro e descem em direção à coluna medula nervosa. E esta avenida é que fica comprometida, ela fica endurecida, ela fica alterada. Daí vem a palavra esclerose. E afeta a parte lateral da medula, lateral. E afeta uma célula muito importante para o movimento, que é o neurônio motor. E esse neurônio afetado, ele dá atrofia muscular. Portanto, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurodegenerativa. Excelente, vocês estão vendo aí em casa essa figura que apareceu para vocês, quer dizer, o cérebro dá o comando, mas tem toda uma via que é afetada, até o neurônio motor, não é isso? Exatamente, e essa avenida é que fica alterada. Excelente. E me diga uma coisa, é rara, não é rara, mais frequente em homem e mulher, a idade que é acometido, como é que funciona? É uma doença descrita já desde o século XIX. Mas é uma doença rara. Na verdade, muito rara. 2 a 4 indivíduos por 100 mil pessoas. Mais homens do que mulheres. 3 homens para 2 mulheres. E geralmente na faixa etária dos seus 55 anos. Mas há pessoas jovens com a doença. E mais antigos também com a doença. Predominando mais na faixa etária dos 55 anos. Excelente. Ficou muito conhecida também pelo físico, pelo filme A Teoria de Tudo, Stephen Hawking, né? Que desenvolveu o quadro e aí muita gente assistiu em casa. Mas ele traz aqui mais frequente em homens, enfim. Mas também pode ter em jovens, apesar de incidir um pouquinho mais acima, né? Com mais idade. Mas vamos falar um pouquinho. É uma doença que gera fraqueza. Como é que se comporta essa fraqueza? Vai progredindo? Quais são os outros sinais e sintomas? Qual o tempo de vida, não é, de um indivíduo com o quadro? Como é uma doença que afeta a via motora, se comprometer o primeiro neurônio, que está lá em cima, quando eu bato o martelo, reflexo aumentado. Tá. Mas despindo a pessoa e olhando para ela, tem a atrofia associada. A fraqueza junto com a atrofia. Essa fraqueza e atrofia secundárias à alteração do neurônio da medula. A associação, portanto, atrofia, fraqueza, reflexos aumentados e tem mais um detalhezinho também no exame, que é um tremorzinho no músculo, chamado fasciculação. Tendo tudo isto, eu penso em esclerose lateral amiotrófica. E como é que os pacientes chegam no seu consultório? Por exemplo, quais são as queixas? Eu não estou conseguindo abrir uma garrafa ou alguma dificuldade de caminhar. Quais são as principais queixas que eles chegam para você? O mais frequente é na mão. Na mão. Alteração motora na mão. Dificuldade para abotoar a camisa, cortar alguma coisa com a tesoura, abrir uma garrafa. Mas outros indivíduos vêm com uma alteração na perna. Um chute mais fraco, uma dificuldade para subir escadas e uma pequena parte dos indivíduos com alteração na região da boca, garganta, para falar, para engolir, mastigar. Essas são as características. Entretanto, é o seguinte, do primeiro sintoma para o diagnóstico, em média, 4 médicos. 4 meses, não Do sabe o que primeiro é. sintoma para o diagnóstico, 11 a 13 meses, dependente dos locais onde essas pessoas vivam. Demora muito tempo. O acesso ao especialista, muitas vezes se direciona a outro profissional, ao clínico, ao ortopedista, não é? Para depois chegar no neurologista, não é isso? E não tem nenhum exame que eu faça que dê o diagnóstico de certeza. Esse é o detalhe. Então, eu preciso pensar no diagnóstico, fazer exames específicos, um deles a eletroneuromiografia, que é aquele exame de choquinho, e também afastar outras possibilidades diagnósticas. Daí a necessidade de outros exames, incluindo ressonância magnética da cabeça e da coluna também. Excelente. Então, por isso, a importância de você estar trazendo essas informações aqui. Então, observem, fraqueza progressiva, a musculatura que treme, não é isso? Até dificuldade de engolir, não é? De falar, e isso ocorre de maneira progressiva. E é Não isso? rápida. Rápida. Quanto tempo, mais ou menos? Quando a pessoa recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, já vem junto um prognóstico. Ou seja, do primeiro sintoma à morte,
em média, 3 anos e meio a 5 de sobrevida. 3 anos e meio a 5 de sobrevida. E esse é o medo que as pessoas têm, porque está escrito lá. Entretanto, há uma certa parcela de pessoas, ao redor de 10%, que vivem bem mais. Exemplo, Stephen Hawking. Mas também, no nosso ambulatório da Escola Paulista de Medicina, temos pessoas que estão com a doença há mais de 20 anos. Olha só. E é esclerose lateral amiotrófica. E elas nos ensinam a vivermos com a enfermidade. E me diga uma coisa, tem uma causa específica que você bate o martelo e diz, olha, está acontecendo por isso? Quais são os fatores de risco? Muito bem. É uma doença neurodegenerativa e é interessante porque todas as doenças, sem exceção, têm a parte genética, mas tem envolvida também alguma coisa da parte ambiental e aquilo que a gente faz ou não faz com a nossa vida. A gente tem até uma pergunta, viu? Um mito ou verdade relacionado a isso. É verdade que o atletismo ou exercícios mais intensos desencadeiam, pode ser fator de risco para a esclerose lateral amiotrófica? Nós procuramos os fatores de risco. Tem alguns. Por exemplo, nas Ilhas Marianas, que ficam lá no Pacífico, lá existia uma quantidade muito grande de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer e Parkinson. E esta associação ligada a uma fruta de um coqueiro, que tem uma substância tóxica que leva a comprometimento do neurônio. A atividade física intensa acelera a possibilidade de ter a enfermidade. Tem trabalhos muito interessantes feitos com jogadores italianos. Uma frequência 4 vezes maior que quando nós pegamos uma população da mesma faixa etária. Então, ou seja, a atividade física intensa pode predispor também para aquele indivíduo que tem uma carga genética específica a doença. Excelente. Nós temos até um exemplo de um jogador nos Estados Unidos, não é? Inclusive lá ficou conhecida como doença de Lou Gehrig, não é isso? Exato. Jogador de beisebol. Isso. E a doença nos Estados Unidos tem o nome dele porque a esposa dele trabalhou de uma forma intensa para fazer com que a doença fosse reconhecida, percebida, ensinada, pesquisada e tratada. Excelente. Em relação ao diagnóstico, ele colocou: existem testes que auxiliam, mas não tem um exame específico para o quadro. Alguns outros exames são feitos para afastar outras hipóteses diagnósticas. Mas eu gostaria de saber, nesse momento, o tratamento. Existe cura para esse problema, essa doença? Se não, existe alguma medicação, enfim, para tratamento? Esclerose lateral amiotrófica, doença do neurônio motor, degenerativa, progressiva, irreversível, incurável, incapacitante. É assim que está lá no livro. Entretanto, ela nos ensina como proteger o neurônio. Estamos aprendendo. Se protege a pele com protetor de pele, por que não protetor neuronal? Já tem. Existe um protetor neuronal, ele está no SUS. Ele dá um pouco mais de sobrevida para os indivíduos. Estão aparecendo outros protetores neuronais. Já temos 3 protetores neuronais. E aumentando a sobrevida dos indivíduos também. Agora, o mais importante não é o protetor neuronal. O que eu vou fazer com a minha vida, da minha vida. Esse é o detalhe. Excelente. É a ressignificação, nós estávamos conversando ali, né? Ressignificar o quadro, não é, doutor Cari? Mas me diga, além disso, você falou de protetores neuronais, mas outras terapias também são aplicadas. Para esse tratamento, a gente precisa de vários profissionais, o fisioterapeuta, a fono. Como é que funciona? Nós temos um acometimento respiratório também, não é isso? É uma doença progressiva e, logicamente, que nós precisamos de pessoas especializadas no tratamento desse indivíduo. Fisioterapeuta motor, o respiratório, o fonoaudiólogo, nutricionista, o psicólogo, o assistente social. É fundamental. E aí entram outras pessoas, que interessante, que não são da área da saúde diretamente. O engenheiro, o tecnólogo, porque hoje o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele pode viver
com estas características, com essas possibilidades de orientações terapêuticas, com magnitude. Nossa, excelente. Assim, o que você... Eu vi, para trazer ele aqui, eu dei uma pesquisadinha nas entrevistas que ele já fez. O que você poderia, assim, o que mudou para você conviver com esses pacientes? E se você pudesse passar uma mensagem para os pacientes e para a família, qual mensagem você passaria? Um detalhe muito interessante. Sou neurologista e nós trabalhamos contra as doenças e contra a morte. E a esclerose lateral amiotrófica trazia a doença e trazia aquele prognóstico sombrio. Eu não queria trabalhar com esses pacientes, mas de repente eu me apaixonei por essas pessoas. Elas são diferentes, elas são ligadas à vida e elas dignificam e ressignificam a vida. Elas modificaram a minha vida. Isso entendi muito bem no dia a dia com os pacientes, com seus familiares. E é impressionante. Faça do agora, o melhor momento da sua vida. Tem mais um outro detalhe. Pague a sua conta, porque a sua vida veio de graça. E a forma de você pagar a sua conta, como que é? É ajudar ao próximo. É fazer e preencher o que o outro não tem. As pessoas com esclerose lateral amiotrófica estão permitindo-me fazer isto. Excelente, que mensagem linda. Obrigado. Eu só posso dar parabéns, ele foi meu professor, é uma honra. E o período de estágio que eu passei com ele, eu aprendi demais. Muito obrigada pela sua presença aqui, Obrigado, por essas Francine, informações. por essa oportunidade. E eu gostaria muito de abraçar as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, muitas delas que modificam as vidas de outros indivíduos. Uma em questão no momento. A Beth, ela assumiu o Instituto Mara Gabrilli. Como que ela assumiu? Só com os olhos. Olha só, tá vendo? Isso é força de vontade, Força. não é isso? Não é, dona Gisele Alves? Quer que você... Linda essa mensagem, né? Para levar para casa, para levar para a semana, para levar para a vida, não é isso? Com certeza, doutor. Olha, muito obrigada, agradeço. Você sempre trazendo assuntos, né, convidados importantíssimos, com temas super importantes. Muito obrigada. Vamos mostrar as redes sociais agora, gente? Primeiro da doutora Francine Mendonça, para vocês acompanharem o trabalho dela, os assuntos. Olha aí o Instagram da doutora. Mendonça. Segue, acompanha e ó, ela vai mandando, ela vai respondendo vocês também, viu, gente? Olha aí, a mamãe. Um pouquinho do pessoal, um pouquinho do profissional. Essas entrevistas vão todas para a rede social, inclusive essa linda entrevista com o doutor Acari também vai. Tem o Instagram do doutor aí, gente? Doutor Acari, tem o Instagram dele para a gente mostrar também, para vocês acompanharem o trabalho desse brilhante doutor. Segue, comenta lá a mensagem Dia dos Pais. Tem a sua programação aí, não gostei tem? dos temas. Muito obrigada, hein, gente? Daqui a pouquinho a gente tem uma surpresa para a doutora Francine. Prende ela aí, hein? Marra o pé dela aí, não deixa ela ir embora, não, que ela faz e já vai embora atender os pacientes dela. Mas hoje você vai ficar, hein? Tem uma surpresa para você. Mas vamos lá, não vou mentir, gente. Eu já provei o bolo antes de mostrar ele pronto. O bolinho de estudante. Eu achei maravilhoso. Ó, pau a pau com o bolinho de chuva. Mãe. Sim. Não, o bolinho de chuva também é bom, gente. Fala a verdade, não é? Aí ele falou assim, você já provou? Eu falei, não, eu como outro, não tem problema não, eu vou comer outro. Mas a gente tem que provar agora. A gente tem que provar aqui a mocofava. Primeiro, antes do bolinho, não é isso, chefe? Sim, salgadinho, depois vamos... Vamos mostrar o Instagram do chefe enquanto a gente vai provando? A Lilian tem que provar primeiro, gente, que ela é a convidada. Deus, Vai, tá, Lilian, vou provar. prova e me conta. E a gente já chama o Instagram do chefe. Cristóbal. Que delícia. Olha quem chegou aqui. Olha o Instagram do chefe aí, gente. Fala novamente onde fica o seu espaço. Bem, meu espaço está dentro do Mercado Municipal de São Paulo. Tabuleiro do chefe, como está mostrando aí no Instagram. Estou lá das 10 até as 16 horas. É no box 27, na rua L. E aí Tabuleiro do chefe. Tem mocofava,
Tem bolinho de estudante. Que mais? Tem feijoada todos os dias. Todos os dias tem feijoada? Todo dia. Tá vendo, gente? Não é só sábado e quarta, Não. Tem feijuca todos os dias. Tem muqueca, tem bobó de camarão, tudo preparado na hora. Maravilhosa. Mostra a Lília ali, gente. Ela provou a mocofava. Não satisfeita. Mas ela pulou pro bolinho. Ela pulou pro bolinho, entendeu? Ela falou, não vou nem esperar não, porque assim, já é sobremesa. Eu já provei a mocofava. E aí, me conta? Maravilhoso. A gente já chamou Parabéns, aqui a doutora, chefe. tá vendo? Obrigado. A doutora e o doutor pra gente fazer uma grande festa. Nossa. Muito prazer, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Volte sempre. Oportunidade linda. Queria saber o seguinte, já que o senhor era professor dessa mocinha aí, era uma boa aluna? Maravilhosa. Jura? Tanto que me lembrei Quero dela. saber se ela assistia a aula direitinho. Era da frente ou do fundão, ela? Não, ela passou um mês conosco no ambulatório e ela marcou muito esse mês. Ah, foi no ambulatório. No ambulatório, gente. marcou muito o mês. Agora, o mais importante, nós temos um congresso, o Congresso Paulista de Neurologia, e ela apresentou um caso clínico, um desafio enorme, de uma forma maravilhosa, chique. Sabia que ela era Chique. boa aluna. Chique, ela é chique, Chique, demais, chique, né? chique. Tá vendo? Sabia que você era. Sabia que você era boa aluna. Gi, posso também falar do meu Instagram? Fala do Instagram. Peraí, a gente vai Gente. chamar agora, já chamamos o Instagram do chefe. Agora vamos no da Lília, vamos mostrar o Instagram dela. É Lilian pra underline do. Ah lá, obrigada. Olha o Instagram da Sigam, Lilian. acompanhem os trabalhos. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Você trabalha só com uma empresa ou você trabalha com quem chamar, Com você vai? todos os estúdios que chamarem eu vou. Todos os estúdios, então pode chamar a Lília. Profissional liberal. Dubladora, atriz maravilhosa. Obrigada, viu? Bom, agora a gente tem a surpresa, né? Hoje é aniversário da doutora Francine Mendonça. E a gente tem um bolinho pra você, ó. Junto com o nosso... Vamos cantar parabéns, gente. Sobe o som, DJ! Bolinho Guaraná, muito doce. Não vergonha. Juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Obrigada. Eu queria te desejar parabéns, felicidades, muitos anos de vida, muito amor, muitas alegrias, muitas conquistas, muitos desafios. Que é isso que você gosta, que eu sei, viu? Amém, desafios nos movem, né? Com certeza. Faz Mas- o pedido antes de partir o bolo, tá meu bom? Deus, o que você vai fazer hoje? Trabalhar, gente. A mulher trabalha, isso tudo é uma loucura. Vai trabalhar hoje? Não, hoje eu já tinha modificado a agenda, adiantei a agenda para poder respirar um pouquinho, né? Vai no respirar, aniversário. olha que milagre, vai respirar no Quer dizer, aniversário, vai vim vir aqui, trabalhar mas aqui, vim tá aqui, vendo? né? Mas não deixou de trabalhar, né? É verdade. faz Leonina, parte. maravilhosa. Todo leonino gosta, né, gente, de fazer aniversário. Aí, chefe, ela também é leonina, viu? mas- E festa, não é? Todo leonino gosta de festa. festa e aniversário. Gente, Comemore, viu? Muito obrigada a vocês, obrigada por essa alegria, pelo parabéns, obrigada a vocês que estão em casa, que sempre estão acompanhando, isso é um grande presente para mim. Obrigada, doutora Cari, ter vindo aqui, é uma honra. Obrigado. Tá? E- Você vai dar o primeiro pedaço pra ele, que eu sei, gente. Aí eu queria o primeiro 15 de pedaço. agosto, aniversário do meu pai também. Oh, já dá pra Então, comer tá o nome vendo? do pai? Paulo. Seu Paulo, parabéns também, felicidades, Seu pai. muitos anos de vida. Também E é leonino. Leonino também. Gente, leonino é muito gente boa, né? Maravilhoso. Todo leonino. Ele é médico também? Não, ele é esperto. Ele é cozinheiro. Muito bom, olha aí, viu? Olha, muito bom. Ele é Escolheu esperto. bem. Eu adoro, viu? É isso, gente. Programa ao vivo Olha é quem isso. é a Leonina aqui, ó. Eu adoro! A medicina é desafiadora, a gente sabe que, né? Assim como a arte, eu acredito que a medicina a gente não escolhe, ela escolhe a gente. Assim como a arte, é uma loucura. Aí você Assim. fala, não é isso? Umas palavras também. Elas que escolhem a gente. Eu não tenho dúvida. A música, a dança. Música, dança, Elas arte, escolhem. porque são trabalhos Elas desafiadores. escolhem. Bom, agora tem tudo. Mocofava, estão servidos? Opa. Mocofava, bolinho de Nossa. estudante, bolo. O cheirinho tá Essa sensacional. coisa boa, gente. Virou uma grande festa maravilhosa. Vamos chamar já, meu povo? Chama o Instagram do nosso oficial Papo em Dia aí pra gente mostrar.
Vamos colocar o Instagram do Oficial Papo em Dia para vocês seguirem, acompanhar também os nossos bastidores, tudo o que acontece, os convidados. Olha aí o nosso Oficial Papo em Dia. Se você quer vir falar da sua arte, da sua culinária, da sua dança, entre em contato com a gente. Ó, teve show até de moto, gente. Nunca vou esquecer. Loucura. Olha. Entre em contato para você vir aqui. Bom, vamos provar então? Eu vou provar a mocofava. Vocês ficam aí apresentando agora o programa. Francine, assume que eu vou provar a mocofava. Então, eu queria te fazer uma pergunta, Gi. Que negócio bom é esse? É muito bom. Nós estamos sem cores. O que você quer perguntar, Fran? Ela tá. Obrigado. Ela Não, tava. é que a gente pergunta exatamente na hora que ela... É pegadinha aqui. Eu vou provar de novo, entendeu? Pra ter certeza, tá, chefe? Prova. O que você mais gosta de fazer, vai? Ah, que pergunta. Uma coisinha assim que é tipo o seu. Eu sei que você deve gostar Olha, de todos os você pratos, vai, que é dar, tipo vai dar filho. risada. Ah. Mas eu gosto muito de comida oriental. Eu gosto muito de comida oriental. É licença poética. Adoro. Tá vendo? Você é um artista que gosta de circular ali em todos os lugares. Aham. Já entendi Eu isso. procuro Nossa, fazer que de bom, tudo né? que é comida oriental. Maravilhoso. Em casa, todos os temperos. É. Lilian, qual que você gostou mais? O bolinho Eu é sou difícil, doce, né? Não, mas é o doce pra mim é tudo. Ela já tá no quarto bolinho, tá, gente? Era só pra provar, mas ela tá no quarto bolinho pra ela ter certeza que esse bolinho ficou muito bom. Olha aí, ó. É bom. Faz uma... Não, ela tá com a boca cheia agora, mas daqui a pouco eu vou falar pra você fazer com a voz de um personagem que você fez pra falar dos nossos pratos. Cria aí, eu adoro botar a gente assim no fogo, entendeu? Que silêncio, né, Uma gente? delícia, viu? Uma delícia. Tempero certo. Sim. Muito Não, e quando gostoso. você me fala tempero certo, eu gosto de fazer o tempero, a própria comida vai se temperar. Aí não tem nenhum tempero. Ah, nenhuma adição, mas não. assim, a impressão Aí é que tá tudo equilibrado. A não é ser isso. o tempero do mocotó que eu passei, a carne seca só é de salgada e colocada aí sem nada, a fava é a mesma coisa, aí a união que vai dar o sabor da comida. É o não tempero não da põe comida, da sal, própria não tem comida. nada de sal, a não Que ser o que já curioso, foi. né? Equilibrado. Muito Lilian, bom. Diga. eu quero que você fale da mocofava e do bolinho, Certo. fazendo aquela sua dublagem. Entendi. Eu amei a mocofava, estava deliciosa. E o bolinho nem se fala. Quem sabe faz ao vivo, tá vendo, gente? Obrigada. Obrigada. Sucesso pra você. Obrigada. Então eu fosse dublar o Ratatouille. Porque é maravilhoso o filme, né? Obrigada, maravilhoso. Muito bom. muito Chefe, obrigada. Doutora, Nada. obrigada. Doutor, muito obrigada. E obrigada a vocês também pela presença. Vamos encerrar, meu povo? Ó, daqui a pouquinho tem Décio Pitinini com uma história de superação. Depois, assim, se quiser vir aqui, se chegar pra festa, provar o nosso mocofava, o nosso bolo, é só vir. De papo pro ar com Décio Pitinini. Beijo pra vocês, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Fascina e alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço desse doce encanto que me